O presidente Temer conversou com o governador do Piauí, que manifestou estar disposto a negociar uma ajuda emergencial, porque lá está com a corda no pescoço. A conversa aconteceu depois que 17 governadores de estado se reuniram em Brasília e ameaçaram decretar estado de emergência na próxima segunda. Os governadores reivindicam liberação de pelo menos 7 bi para a cobertura das perdas provocadas porque a economia pifou, essa que é a verdade. Hoje, a presidente do BNDES, Maria Silvia, afirmou que receberá na semana que vem todos os representantes do estado, o pessoal vai lá de pires na mão, né, para ver, inclusive, se eles conseguem privatizar as suas companhias estaduais de saneamento. Bom, como é que os prefeitos vão gerir tudo isso, essa confusão muito grande? E nós estamos aqui com o nosso companheiro, o Richard Rittenberg. Richard, tudo bem? Tudo bem. Nós vamos olhar isso, lá na tela? Tá, vamos dar uma olhadinha então aqui. Richard, o pessoal vem aqui, das sabatinas, promete isso, promete aquilo. Tem dinheiro? As prefeituras têm dinheiro, tem uma quantidade de dinheiro para investimento? Então, como é que é? A coisa mais importante é que todo cidadão ele tem o direito de conhecer em detalhes o orçamento do município, do estado que ele vive, como também do governo federal, e até participar da construção disso. Como é que funciona? O de São Paulo, por exemplo, o prefeito ele prepara o orçamento, ele envia para a Câmara Municipal, você tem uma comissão de finanças que vai lá e dá o ok. Uma vez o ok dessa comissão, você tem 2 audiências públicas, que aí as pessoas podem ir lá participar, opinar, vai para o plenário e aí depois é aprovado esse orçamento e ele vira lei. Esse aqui é o de 2016, de São Paulo, Lei 16.334, e ele estipulou o orçamento de 54,4 bilhões. E nessa lei são determinados de onde vai vir esse dinheiro, quais são as fontes de receita e aonde que vai ser gasto esse dinheiro. Sim, quer dizer, esse aqui é o orçamento da cidade de São Paulo. Isso, esse é o orçamento da cidade de 4,4 bilhões de reais. Acho que é o terceiro maior orçamento do país, estou enganado ou não? Esse aqui é um orçamento assim, fabuloso. Mas de onde vem, né, as fontes de receita do município, por exemplo? Aí a próxima tela. Vamos virar a tela então para a gente ver de onde vem a grana que sustenta tudo isso aí. Principais receitas normalmente vêm do quê? Dos tributos, né? Você tem o imposto de serviço, que no caso de São Paulo projetado a arrecadar 12,09 bilhões de reais. Você tem o IPTU, que vai arrecadar 7,3 bilhões de reais. E aí você tem os impostos que são divididos com o Estado. Por exemplo, cota ICMS, 7,2 bilhões. Quer dizer o quê? Para explicar para as pessoas. O ICMS, o Estado recolhe, e aí 25% do que ele arrecadou, ele repassa ao município. Tem o IPVA, né, que a gente paga no carro, moto. Aí, no caso do IPVA, metade, 50% é repassado para o município, aí daria mais ou menos 2 bilhões. Tem aquele outro imposto de transmissão de imóveis, ITBI, e aí vai entrar nas receitas também multas de trânsito. Em São Paulo, por exemplo, o orçamento desse ano é que a gente fature com isso mais de 1 bilhão de reais em multas de trânsito. E aí você tem operações de capital, que o próprio governo federal manda, e aí totaliza lá aqueles 54 bilhões. Só que agora vem aonde as pessoas têm que ficar muito atentas, que é a parte das despesas. Vamos virar então despesa aqui. Maiores despesas. Em São Paulo, em 2016, vai para a educação 11,09 bilhões. É importante dizer que, constitucionalmente, o prefeito é obrigado a destinar 31% do que ele arrecada em impostos para a educação. Saúde. Então, 31% daqueles 54, 11 aqui. Isso, mas aqui tem um pouco mais. Ele destinou mais. Okay. Saúde, 7,6 bilhões de reais. Ele tem que destinar, no mínimo, 15% dos impostos. Agora vem, para mim, o ponto mais importante que a gente poderia falar. Previdência municipal, ou seja, pagar a aposentadoria dos servidores municipais do município de São Paulo. Qual que é o valor dessa despesa? 7,1 bilhões de reais. Quase tanto quanto gasta com saúde. Exatamente, quase tanto quanto gasta com a saúde. E aí eu coloquei na outra tela algumas despesas que eu peguei uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, do Bem-Estar. O que as pessoas se preocupam? Segurança, iluminação, aí para a gente comparar com isso. Vamos virar então para a gente. E depois a gente fala um pouco de como funciona essa previdência. Olha só, para habitação, a Secretaria da Habitação foi destinado 749 milhões. Certo. Agora lembra, 7 bilhões está indo só para a Previdência Municipal. Tá. Iluminação Pública, 541 milhões.
Segurança urbana, que aí no caso, para as pessoas não se confundirem, é a Guarda Municipal, né? Porque é o Estado que paga a Polícia Militar. 498 milhões. O que eu quero dizer com isso? Eu me debrucei nos números do orçamento, comecei a somar todas as secretarias. Por exemplo, 32 subprefeituras de São Paulo, elas têm 1,3 bilhões de orçamento. Então, se a gente somar tudo, não chega nesses 7 bilhões. Mas vão perguntar, mas como é que funciona isso? Porque as pessoas acham que é tudo INSS. Não. Alguns municípios e estados eles têm um regime próprio de previdência social. É o caso da cidade de São Paulo? É o tem caso regime próprio. Que atende 70 mil aposentados e 23 mil pensionistas. Sim. Ele arrecada só 3 bilhões. Se ele gasta 7, o rombo dele deste ano é mais ou menos 4 bilhões de reais só com esse fundo de previdência municipal. Eu também abri os números desse fundo para ver. Então, assim, tem que deixar bem claro. Tem muita gente que ganha pouco, por exemplo, os professores, além do salário, aposentadoria, então, tem aposentadorias de R$ 1.100, só que tem aposentadorias que a pessoa está ganhando 40 mil, 66 mil reais. Como é que é? Tem aposentadoria de 40 mil, 66 mil reais. Então, assim, e o próprio, o atual prefeito, ele tentou no final do ano passado enviar uma proposta para estabelecer um teto, que seria o teto do INSS, que hoje é próximo a 5 mil reais, e criar uma outra previdência complementar para quem quisesse passar do teto. E aí ele retirou já esse projeto sob pressão. Outra informação muito relevante é que quando o fundo ele tem um déficit financeiro no exercício, e ele também tem o chamado déficit atuarial. O déficit atuarial é bem fácil de entender. É como se a gente fosse liquidar essa previdência hoje e fosse pagar tudo que a gente tem que pagar, os benefícios de hoje e os do futuro, que a gente vai pagar ao longo de 70 anos. Tá. O rombo da Previdência Municipal de São Paulo é de 89 bilhões de reais. É quase 2 vezes a arrecadação. E a Constituição Federal, no artigo 40, é bem claro. Você só pode pagar benefícios num regime próprio de previdência social desde que você mantenha o equilíbrio financeiro, que é esse que a gente viu do orçamento do exercício, e o atuarial. Quando não acontece isso, a lei prevê que você tem que criar ou oferecer um plano como você vai resolver isso. Senão você não tira um certificado, que chama certificado que regulariza aquela previdência, CRP. E aí o que acontece? A Prefeitura de São Paulo, ela teoricamente não poderia tirar. O que ela fez? Ela entrou no final do ano passado com um mandato de segurança na Justiça e conseguiu tirar com uma liminar. Isso, senão o município de São Paulo e esse regime de previdência seria punido. Mas assim, não é exclusividade de São Paulo. O Estado de São Paulo... Esse é só um exemplo que você está dando. É um exemplo que eu estou dando de quantos recursos poderiam estar indo para outras áreas muito mais importantes. E numa campanha eleitoral, tanto o vereador e os candidatos a prefeito, eles não tocaram nesse assunto da Previdência Municipal. Então, acho assim, todos nós como eleitores, a gente tem que cobrar uma postura. E como é que vai resolver esse problema, que eu acho que é um dos problemas mais graves da cidade no momento. Aqui conosco o nosso comentarista, o Richard Rittenberg. Richard, desse orçamento, quanto consome a nossa querida Câmara Municipal de São Paulo? 570 milhões. 570 milhões de reais, só que tem o Tribunal de Contas, que teoricamente ele deveria estar vigiando, né, as contas, e ele consome 230 milhões. O Tribunal de Contas? Isso. Então, os dois somados, mais de... Isso. Mais de 700 milhões? Quase 800 milhões, Nossa, mãe do E céu. aí eu tive o cuidado, como eu olhei os relatórios em detalhes da Previdência Municipal, eu olhei só os da Câmara Municipal também. Você não olhou no tribunal? A média de benefício é mais ou menos uns 22, 23 mil reais. Na Câmara Municipal? Na Câmara Municipal, a média. E chega até 40 mil. Na Câmara Municipal? Na Câmara Municipal. Então você começa a olhar esses números, você vê, recursos tem, só que o que a gente está gastando de pessoal e para os aposentados... O que a Câmara Municipal faz para custar 550... 35 vereadores que tem... São 53. E 14 assessores no mínimo cada um, né? Não, se todos os assessores forem trabalhar, o prédio cai. Então, aí você vai vendo... Por exemplo, as subprefeituras, uma coisa que me chamou muita atenção, que até eu perguntaria, é assim, as subprefeituras são 32. Elas têm 1,3 bilhões de orçamento. Criaram uma secretaria de coordenação das subprefeituras, que essa secretaria tem 670 milhões. Quanto tem? 670 milhões. 670 só a secretaria que coordena elas. Só para coordenar? E elas têm esse 1,3 bi. Então a coordenação custa metade daquilo da grana que elas têm. Que as 32
as 32 têm. Então, a gente começa a ver aí quanto que vai para iluminação, quanto que vai para pavimentação de rua, quanto que vai para habitação. Então, assim, são áreas, assim, de meio ambiente, então, é uma coisa que não chega nem a 300 milhões. Assim, saneamento ambiental, que é uma política muito importante, como é que vai ter um impacto na cidade, o planejamento. Aí a gente começa a ver... Nossa, mãe. Então, eu acho assim, é o melhor convite que a gente pode fazer. A lei de responsabilidade fiscal é muito clara, as pessoas têm que conhecer, têm que participar, perguntar, tirar a dúvida com o secretário das Finanças, com o prefeito, com o vereador. Se a pessoa vai lá fazer uma promessa, fala, então me mostra lá o orçamento, de onde você vai tirar esse dinheiro, de onde vem essa receita, como é que está essa despesa. Mas imagina, se a gente resolvesse esse problema previdenciário, a gente poderia ter o dobro na saúde da cidade, aumentar a educação, daria para construir 8 quilômetros de metrô por ano. 8? 8 quilômetros de metrô, com esse rombo de 4 bilhões. Você sabe quanto é que a prefeitura investiu no metrô? Nada, né? Eu não achei, viu, Herói? Eu revirei o orçamento e não achei nenhuma dotação nada. Sobre o metrô. Eu perguntei aqui para o pessoal que eu aqui. vi. Nada, zero. Nada. E eu acho que esses números são muito importantes e são esclarecedores. A gente vai entendendo, né, como é que é destinado o papel das subprefeituras, que lembra muito de ministério, sabe? De você dividir, para você ter apoio ali na Câmara Municipal. E aí você vai entendendo as prioridades da cidade. Eu acho assim... Tem um ditado em inglês que fala follow the money, né? Siga o dinheiro, que aí você vai entender o que está acontecendo. Mas assim, não é exclusividade de São Paulo. Eu acho que todo mundo tem que olhar nos seus municípios. Eu digo, aqui é mais grave porque é uma cidade com 12 milhões de habitantes. Então, 12 milhões de habitantes. Mais que Portugal. E a gente está falando de um fundo de previdência que tem hoje 70 mil aposentados e 23 mil pensionistas. Então, são 93 mil pessoas. Tira os professores que ganham muito pouco ali. Você vai ver, é uma minoria desequilibrando o orçamento de 12 milhões de pessoas. Então, assim, a minha curiosidade agora é, na corrida eleitoral, qual é a proposta dos candidatos para resolver esse problema da Previdência Municipal, que eu acho muito grave e importante. Não, realmente. Esse somado a outras coisas, né, que você lembrou aí. Meio ambiente, habitação, pavimentação, iluminação, segurança urbana. A iluminação, o candidato prefeito teve aqui, ele falou 4 vezes iluminação de LED. Eu olhei no orçamento, ali está o restos a pagar, só vai começar a se sair do papel, vai para 2017, 2018 e olha lá, viu? A cidade de Comunidade. Vai demorar. Enfim, até mais. Obrigado. Obrigado, viu, Herói? Até a próxima. Eu que agradeço. Obrigado.